Oi, meu povo! Finalmente estou aqui no YouTube. Gente, há quanto tempo eu queria montar o meu canal aqui no YouTube e finalmente estou aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda Barbosa. Gente, estou esse mês começando esse canal em grande estilo, porque esse mês eu completo 34 anos, graças a Deus por isso. Já deixa aqui nos comentários um parabéns para mim, viu? Ao longo desse vídeo a gente vai se conhecer mais um pouquinho. E eu tô muito grata, muito feliz por estar aqui. Gente, esse canal nasceu de uma vontade muito grande no meu coração, que faz tempo que eu quero trazer reflexões bíblicas, especialmente para nós mulheres, tá? Não sou psicóloga, não sou teóloga, não sou nada disso, mas sou uma filha de Deus que encontrou dentro da Bíblia e na verdade pode-se dizer que eu me reencontrei, né, em Jesus, porque eu acredito que Jesus sempre esteve na minha vida, só que eu não seguia a Ele de uma forma que eu deveria seguir. E hoje eu entendo que, assim, somos seres humanos, óbvio, somos falhas, somos imperfeitas, mas eu acredito que um coração quebrantado pode nos transformar de uma maneira impressionante, e é o que anda acontecendo comigo. Há pouco mais de um ano, eu venho notando que Deus, na sua misericórdia, e Jesus vem me transformando de uma maneira tão incrível, que eu falei, por que não compartilhar isso? Já fazia muito tempo que eu queria estar aqui no YouTube compartilhando tudo isso com vocês, e olha que louco, né? Pode parecer louco, mas lógico que não é tudo. Deus faz as coisas no tempo dele, quando tem que acontecer. Mas faz muito tempo que eu queria montar um canal aqui no YouTube. E eu ficava me perguntando, o que eu vou trazer? O que eu vou falar? O que eu vou preencher no YouTube? Até que chegou no meu coração um projeto muito incrível, que eu falei, não, eu vou criar um quadro dentro do YouTube, e esse quadro, essa série, vai se chamar Mulher Acorda. Então, seja bem-vinda ao Mulher Acorda, que aqui, nesse quadro em especial, a gente vai falar sobre Bíblia, a gente vai falar sobre reflexões bíblicas, tá? Como eu falei no começo do vídeo, eu não sou teóloga, eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, eu não sou nada disso. Mas eu quero trazer aqui para você a transformação que a Bíblia, Deus e Jesus Cristo está fazendo na minha vida. Tá? É só isso que eu quero trazer para você, e que eu seja um instrumento de Deus para trazer isso de uma forma coerente, de uma forma correta, e que isso toque no seu coração como vem tocado em mim. E uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, já começando, né, as nossas reflexões, já começando esse canal com o pé direito, falando sobre tudo isso. Nos últimos anos, eu sofri muito com ansiedade. Eu não sei como tá amarrado. Eu não sei como eu não parti para uma depressão. Mas hoje, olhando para trás, eu confesso que eu estava bem perto disso. Eu lembro do primeiro dia que eu fui fazer terapia, e a psicóloga olhou para mim e falou assim, olha, você tá mal, você precisa de um psiquiatra. E aí eu falei para ela, eu não vou pro psiquiatra, não vou, eu me recuso aí, porque assim, agora que a gente vai se conhecer, né, você vai entender melhor. Eu sempre, gente, nunca curti muito tomar remédio. E aí essa coisa dela falar pra mim, vai no psiquiatra, porque você tem que tomar remédio, você tem que passar com o psiquiatra. Eu falei, Deus me livre, eu não quero tomar remédio. Eu falei, não, vamos tentar com terapia, vamos tentar nesse processo terapêutico. E se eu não melhorar, eu vou para o psiquiatra, sim, né? Porque só eu e Deus sabe como eu estava. E se eu não melhorar, eu vou pro psiquiatra. Graças a Deus, nós iniciamos um processo de terapia, gente, e eu estou me sentindo ótima. Isso faz praticamente 2 anos e meio. E aonde eu quero chegar com isso, com essa parte... Gente, não tava nem no script isso, acredita?
mas veio no meu coração de já iniciar falando assim, isso, né? Porque é uma parte também de que Deus transformou na minha vida, né? Então, assim, eu tinha muita ansiedade, eu estava com, acredito eu, com esse início aí de depressão, porque eu estava muito mal. Eu cheguei a ter leves síndrome do pânico. E, gente, é uma coisa muito horrível. Quem sofre disso, assim, aterrorizantemente, num grau muito alto, eu de verdade desejo de todo o meu coração que essa pessoa se cure de alguma forma, porque não é bom. Enfim, e aí eu comecei o processo de terapia, fiz minha terapia e desde o começo do ano eu tava me incomodando. Eu falei, não quero viver em terapia. Gente, é muito bom, tá? Eu super indico, se você tá passando por algum problema e tal, eu super indico. Eu já não estava mais feliz em fazer terapia, eu não queria mais fazer terapia. E aí eu peguei e falei assim, não quero mais, eu quero parar. Só que, gente, toda vez que eu tentava parar, eu não conseguia. Não conseguia. A minha ansiedade aflorava, eu não conseguia parar a terapia. E eu falei, meu Deus do céu. E aí, gente, eu assim, desde o ano passado, eu já estava, acredito eu, que eu já comecei a me encontrar mais com Jesus. E me encontrar mais com Jesus como? Gente, eu tô falando da minha experiência e claro que com muita cautela, eu não tô falando que você tem que fazer isso, porque eu acredito que cada transformação é individual, né? Eu escuto muitas histórias sobre a transformação de vida de muita gente, transformação com Jesus, transformação com Deus. E cada coisa, cada pessoa tem a sua transformação individual, né? Então a minha foi como? Eu já não conseguia mais ouvir músicas aleatórias, né? Como chamam muito, né? Músicas do mundo, músicas, como dizem, né? Música secular. Eu já não conseguia ouvir muito. Então, assim, eu sempre gostei de louvores, mas eu não só ouvia louvores, eu ouvia louvores e outras músicas. E aí eu passei a ouvir só louvor. Eu não conseguia mais ouvir outra coisa. Gente, que doido, né? Então eu passei a ouvir só louvor. Depois disso, no começo desse ano, eu passei a entender o que era devocional. Gente, eu não sabia o que era devocional. E para você que não sabe o que é devocional é o quê? É você estudar a palavra, é você estudar a Bíblia, é você ler a Bíblia. E gente, essa transformação começou mais ainda. E junto com quem, que a gente tem que dar os créditos, para quem é bom também, para quem tá aqui na internet também, colaborando para que o ser humano se torne uma pessoa melhor. E essa pessoa que me ajudou demais, que eu passei a seguir, que eu passei a consumir muito mais o conteúdo, eu já conhecia, mas eu não consumia tanto conteúdo, que foi o Thiago Brunet, que é o Thiago Brunet, porque eu ainda continuo consumindo muito conteúdo dele, que é maravilhoso, por sinal. Se você não conhece o Thiago Brunet, você tem que conhecer. Ele também tem um canal no YouTube, ele também tem o Instagram dele, mas ele tem no canal do YouTube dele um quadro que se chama Café com Destino. E é isso que eu escuto todos os dias. Tem dias que eu não consigo escutar? Tem. Mas tem dias que eu não consigo escutar, eu já volto logo, começo a ouvir de novo. E é maravilhoso, gente. E foi ali que eu acredito que a minha transformação começou a acontecer mais ainda. Através desse canal. Porque o Thiago Brunet, ele é teólogo. Então, assim, ele tem outras formações que aí você vai conhecer ele através do canal dele. Vai lá, vale muito a pena. Ele é teólogo e ele ensina muitos princípios através da palavra. Então, o que eu comecei a fazer? Eu mergulhei na Bíblia, gente. Eu mergulhei a estudar. Ainda sou muito nova nesse mundo. Mas, assim,
o pouco que eu já comecei, o pouco que eu já comecei a estudar, o pouco que eu já comecei a orar mais a Deus, pedir direção, a transformação, assim, tá sendo tremenda. E a primeira transformação que aconteceu nessa questão da terapia, nessa questão que eu não estava bem, foi eu conseguir parar de fazer terapia. E não ter mais aquela ansiedade doida que eu tinha. Olha que loucura, né? Eu não tenho mais aquela coisa louca da ansiedade. Obviamente, se eu tivesse que até hoje estar em terapia, não seria problema nenhum. Mas era algo que eu já não queria mais. Eu falei, nossa, mas eu vou viver a vida inteira em terapia? Eu não quero viver a vida inteira em terapia. Pode ser que eu tenha que voltar por algumas outras questões, mas eu mergulhei tanto na palavra de Deus, e o Thiago Brunet, ele fala muito disso, que nada, os profissionais ajudam, óbvio, os profissionais estão aí para nos ajudar, mas nada é tão bom, tão edificante e tão mais maravilhoso do que a palavra de Deus, gente. E foi isso que começou a transformar a minha vida. E eu tô até agora me perguntando como que eu vim pra esse assunto. O script era outro, mas graças a Deus por isso. Eu acredito que se eu estou falando sobre isso, é porque Deus quer transformar a vida de alguém através desse meu testemunho, né? Porque isso é um testemunho. E, gente, falando em profissionais que nos ajudam e tal, eu me apresentei e falei pra vocês que eu sou Amanda Barbosa. E eu sou Amanda Barbosa, eu sou cabeleireira, eu tenho 3 filhos lindos, sou casada e sou cabeleireira há muitos anos. E hoje, só hoje, aos 34 anos, eu entendo o porquê que Deus me deu esse dom divino. Porque, gente, olha que louco, eu sou cabeleireira e eu nunca fiz um curso completo, assim, de cabeleireira, sabe? Esses cursos que existem de cabeleireiras, eu nunca fiz. Nunca fiz. E eu sempre tive esse dom. Desde a adolescência, eu sempre tive esse dom. Eu tinha uma tia, tenho uma tia que desde cedo falou pra mim, Amanda, você tem o dom de ser cabeleireira, você sabe fazer, investe nisso. E eu falava assim pra ela, não, eu não vou investir nisso, porque cabeleireira tem que trabalhar muito aos finais de semana e eu não quero trabalhar. Pois é, paguei a língua, mas ok. É algo muito bem pago hoje, que eu entendo o agir de Deus na minha vida e o porquê que eu sempre tive esse dom. E por que eu tô falando isso? Que eu sempre tive esse dom? Porque hoje eu entendo o porquê que Deus me deu esse dom para estar com mulheres. Porque, gente, o meu público é mulher. Todo o meu público dentro do salão é mulher. Eu só atendo mulheres, né? Porque existem cabeleireiras que são unissexes, né? Atende homem e mulher. Mas eu nunca me interessei pelo lado masculino, em serviços masculinos, procedimentos masculinos. Eu sempre gostei mais desse lado feminino mesmo. E foi onde eu comecei a minha carreira, gente, com 18 anos, acredita? Meu primeiro salão foi com 18 anos que eu entrei. E desde então, hoje eu entendo o porquê que Deus me deu esse dom em específico para estar com mulheres. Porque conforme foi passando a minha vida, tudo isso que eu tô contando para vocês, eu entendi também que eu não queria mais fazer cabelo por fazer. Eu não queria mais só fazer cabelo. É algo que eu amo? Mas eu falei, nossa, a minha vida vai se resumir só a isso? Eu vou fazer cabelo, vou entregar a transformação da cliente e não vou fazer mais nada? Tipo, não vou trazer isso para um propósito, não vou trazer isso para um chamado. E, gente, desde o ano passado isso começou a me incomodar. Olha que doido, né? Tudo foi cooperando para hoje eu chegar aqui e estar gravando esse vídeo para vocês, especialmente para vocês mulheres, e criar esse quadro Mulher Acorda. E se você tá me assistindo até agora, se você tá acompanhando, se você tá gostando, compartilha com aquela mulher que você sabe que vai fazer sentido para a vida dela o que eu tô trazendo aqui, e o que eu tô querendo
trazer sobre o meu testemunho, sobre as coisas que eu passei. E foi por isso, gente, que tudo isso começou a me incomodar e nasceu esse quadro aqui no YouTube, Mulher Acorda. Que desde o ano passado estava me incomodando. Eu falei, Deus, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou transformar? Gente, pensei 1000 coisas, tá? Só que nenhuma das coisas que eu pensei estava fazendo muito sentido. Até que eu tive a ideia desse quadro, Mulher Acorda, e eu falei, gente, o Mulher Acorda vai ser uma forma de, acredito eu, Deus, de cumprir o meu chamado, que é algo que vem falando muito ao meu coração tem muito tempo, e também de transbordar na vida de outras mulheres através do meu testemunho. E aí, por isso que nasceu esse quadro aqui no YouTube, o Mulher Acorda. E se você tá assistindo até aqui, compartilha com o máximo de mulheres que você conhece, que você, do que eu te contei até aqui, você sabe que pode ajudar essas mulheres, que pode trazer a transformação para quem você conhece nesse quadro, tá bom? E se você tá gostando, compartilha, curte e comenta, porque, gente, sou nova aqui no YouTube, mas eu quero crescer nessa rede, viu? Tudo que eu faço, eu não faço pra brincar, não. Eu faço com um foco. E aí, eu acredito hoje que é isso, que Deus me deu esse chamado para despertar outras mulheres, porque, gente, um vídeo só não dá para falar tudo o que eu vivi e de ter chegado até aqui, porque eu sou uma improvável totalmente, né? E é isso. Antes de falar um pouquinho sobre ser uma improvável e a gente ir para nossa reflexão bíblica, deixa eu concluir com vocês só essa parte de que vinha me incomodando muito. Eu falei, Deus, eu vou fazer só cabelo, vou entregar transformação e é isso, acabou, não vou fazer mais nada. E aí isso começou a me incomodar e por isso eu estou aqui trazendo esse quadro para vocês. E levando em consideração o que eu falei para vocês dessa questão de eu ser uma improvável, o que acontece? Gente, por que eu sou uma improvável? Eu sou filha de ex-presidiário. Eu fui criada com a minha avó, entende? E eu vim de um lar não, porque não foi lar, né? Lar é quando a base é sólida. E eu vim de uma criação onde eu não tive amor, eu não tive carinho, eu não tive afeto, eu não tive quase nada disso mesmo. Eu tive bem pouco. E hoje eu tenho uma família tão linda, eu sou casada, com o amor da minha vida, e nem sempre foi esse mar de rosas, mas a minha intenção de trazer aqui para vocês também essas reflexões é de falar para você que você que é mulher, que às vezes está passando por ansiedade, está passando por relacionamentos ruins, tá passando por tudo isso, gente, não é impossível a gente encontrar um destino e encontrar a nossa identidade, quem realmente nós somos, tá? E viver uma vida feliz. Eu digo isso, tô entrando nessa parte de identidade, por quê? Porque hoje eu entendo que eu encontrei a minha identidade. Hoje eu entendo que eu encontrei o meu autoconhecimento, que foi muito difícil e eu demorei, tá? Eu demorei para encontrar e entender a mulher que eu sou hoje. Eu já fui uma mulher extremamente dependente emocional. Eu já fui uma mulher que tive sim um relacionamento extremamente abusivo e eu não conseguia sair desse relacionamento. Eu já fui essa mulher e eu sei e eu entendo hoje que Deus me trouxe até aqui para ter esse chamado, para falar com você, mulher que pode estar passando por isso, que existe uma saída e a saída tá aqui, ó, na palavra de Deus, somente na palavra de Deus. Gente, em Deus, em Jesus Cristo, é a única saída. Eu digo isso porque hoje, por mais que eu não esteja, por exemplo, numa situação financeira onde eu queria estar, por mais que eu tenha muitos sonhos para realizar, profissionais, pessoais, muitos, ainda tenho muito sonho para realizar. Hoje eu sinto uma paz tão grande no meu coração, e essa paz, gente, só Deus pode nos trazer, tá?
Então, eu fui uma mulher extremamente dependente emocional. Eu vim de uma criação onde eu não tive amor, eu não tive afeto, eu não tive nada que vocês podem imaginar. Eu lembro que na época de escola, eu via as minhas amigas, as minhas colegas, todas elas praticamente tinham pai e mãe, e eu não tinha. E aquilo me doía de uma forma tão grande, tão grande, tão grande, que eu falava, por que eu não tenho pai e mãe? Então vocês imaginam como que foi a minha infância e minha adolescência. Eu ia falar mais sobre isso nesse vídeo, mas tomou um outro rumo, né? O começo do vídeo, mas tá tudo bem. Se tomou outro rumo, é porque Deus quer que tomasse, que Deus quis que tomasse outro rumo. Então eu prometo para vocês trazer mais esse detalhamento no próximo vídeo, tá? Sobre a minha infância, adolescência, como que veio a minha dependência emocional e o que me resultou a essa dependência emocional, porque quando a gente é muito dependente emocional, obviamente a gente demora demais para encontrar a nossa identidade, para ser feliz de verdade, né? Porque quando a gente é dependente emocional, as nossas emoções, a nossa felicidade, tudo depende do outro. E tem uma frase que eu costumo dizer que que coisa chata a gente ter que depender da emoção do outro para ser feliz, né? A gente tem que depender da vontade do outro pra gente ser feliz. E eu sei como que é isso. É chato, é triste, porque eu vivi isso. Eu vivi isso na pele e eu entendo hoje que Deus realmente faz a gente passar por coisas e faz a gente ter dores para depois a gente, através das dores que a gente teve, a gente curar as outras pessoas. E eu não tô aqui, pelo amor de Deus, porque eu sou um simples ser humano, não tô aqui para falar para você que eu tô para curar alguém, não, mas eu acredito que através da minha mensagem, muitas mulheres podem, de alguma forma, procurar essa cura, né? Porque essa cura, como eu falei, está na palavra, está em Deus e está em Jesus, nunca no ser humano, nunca, 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 nunca. A gente sempre vai ser só um instrumento de Deus para levar as nossas, o nosso testemunho, a nossa história de vida, o que a gente passou e como a gente superou. E então, a minha intenção desse quadro aqui, o Mulher Acorda, é isso. Fazerem mulheres despertarem quem elas foram no passado, que foram ruins ou não foram, não importa. O que importa é quem você vai ser daqui pra frente. Porque, gente, ano passado eu costumo brincar com uma frase que eu digo, eu não era gente. Eu não era gente, não. Eu era terrível, fui terrível. Em vários aspectos eu fui terrível. Só que hoje eu sou uma mulher próspera. E eu não tô falando de dinheiro. O Thiago Brunet fala muito isso. E é bem verdade. Prosperidade não quer dizer dinheiro. Prosperidade quer dizer quando você é feliz com você mesmo. Você é feliz no seu lar. E você passa isso para outras pessoas. Entende? Então, isso é a verdadeira prosperidade, tá? E pra gente caminhar pro final do nosso vídeo, porque eu já tô vendo aqui que eu já falei 20 minutos, né? Mas amém por isso. Se eu falei isso é porque Deus permitiu que eu falasse tudo isso, gente. Porque, olha, eu falo pouco, viu? Eu falo bem pouquinho, mentira. É uma luta pra eu criar um vídeo lá no Instagram de 1 minuto, porque normalmente lá o Instagram, né, se você coloca um vídeo mais de 3 minutos, misericórdia, já não entrega mais pra ninguém, já dá aquele away, enfim. Vamos lá. Eu preparei aqui uma reflexão bíblica sobre essa parte da mulher reconhecer a sua identidade, da mulher se reconhecer. E quando eu estava estudando, né, um script para trazer para esse primeiro vídeo, eu falei, eu quero falar sobre uma mulher da Bíblia que era uma improvável. Porque, igual eu falei para vocês, eu acredito que eu, Amanda, sou totalmente uma improvável.
Para vocês terem ideia, quando eu era criança, eu ouvia muito da minha avó que eu ia crescer, que eu ia virar puta e que eu ia casar com noia. Eu ouvia isso. Então, olha o que ela declarava para mim. Que eu ia crescer, ia virar puta e ia casar com noia. Fora 1000 outras coisas horríveis que vocês nem imaginam. E tem coisas também que eu nem lembro. Acho que Deus já tirou até do meu coração para eu não ficar martelando. Mas tem coisas que marcam, né? Tem coisas que marcam muito a gente. E coisas terríveis, assim. Mas hoje já superei, já perdoei. Minha avó está com 91 anos. Quando eu vou lá, eu olho e falo, gente, ela também não tem culpa, né? Ela também é um ser humano. Eu não sei direito como foi a criação dela, eu não sei o que ela passou. Então, é isso. Também isso pra gente se aprofundar, é papo para outro vídeo. E aí eu pedi para Deus, falei, eu quero trazer uma reflexão bíblica, porque esse quadro, como eu falei para vocês, repetindo, vai ser sempre trazendo uma reflexão bíblica sobre a nossa vida. Então, eu separei uma reflexão que é de uma mulher improvável da Bíblia, que é uma samaritana. Pelo que eu estava estudando e vendo, a mulher samaritana que é citada na Bíblia não tem um nome. Ela não tem um nome assim, tipo, Maria, Esther, não. Eles falam que é a mulher samaritana. E a mulher samaritana, ela era muito rejeitada, né, onde ela vivia, que pelo que eu estudei para trazer essa reflexão bíblica para vocês, o que é. Essa mulher samaritana, ela era uma improvável, né, ela vivia ali em Samaria, e os samaritanos, gente, eles eram rivais totalmente dos judeus, né, não que os samaritanos eram rivais dos judeus, eles eram rivais, samaritanos e judeus eram rivais. E aí, pelo que eu vi, pelo que eu estudei, Jesus era judeu. E aí ele vai na cidade dessa mulher. E essa mulher sempre tinha um costume de ir num poço e pegar uma água, né? E pelo que eu estudei, parece que ela ia sempre em horários que não ia ter muita gente, porque como ela era julgada por ser uma mulher samaritana que já tinha tido 5 maridos, improvável, com certeza, né, infeliz, tudo isso, ela ia em um horário específico buscar água. E nesse dia, ela foi em um horário e Jesus encontrou ela lá. E Jesus pede água para ela. O Jesus fala, dar-me de beber. E ela olha, vê que Jesus era um homem judeu, não sabia que era Jesus, e fala assim, mas como que você está pedindo água para mim? Tipo, né, querendo dizer, eu sou meio improvável, eu sou uma mulher samaritana, e você está pedindo água para mim? E Jesus fala para ela que daquela água não iria matar a sede dela. E quem ela tinha dentro de casa não era um marido. Não era um marido. Então eu acredito que ele estava querendo dizer ali que a sede que ela tinha não estava nos homens, e sim estava nele, em Jesus Cristo. Tanto que tem uma passagem que ele fala, se você beber da minha água, você nunca mais vai sentir sede. E, gente, isso é um resumão do resumão, lógico, que eu tô trazendo aqui para vocês, mas é uma história muito interessante para mulheres que buscam isso, que buscam no outro a sua felicidade, que buscam no outro matar uma sede que só Deus e Jesus Cristo pode matar. E eu sou a prova viva disso, tá? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu lembro, quando eu era adolescente, eu sempre... como eu cresci com muita falta, né? Muita falta de amor, de carinho, de muita coisa, muita falta. Então, eu cresci, como eu falei pra vocês, muito dependente emocional. E eu lembro que com 15 anos eu tinha um namoradinho. E, gente, eu nem gostava tanto dele. Mas eu pensava comigo assim, eu preciso estar namorando com ele porque eu tenho pra onde ir no final de semana. Gente, olha isso.
Porque eu tenho pra onde ir no final de semana. Porque, gente, só de pensar tipo assim, de passar o final de semana em casa, eu já me desesperava. Eu tinha que ter um lugar pra ir. Isso era com o namorado, isso era com a amiga. Eu fazia muita amizade muito fácil, né? Porque eu falo pouco. Então eu fazia amizade muito fácil. Só que a dependência emocional, ela não era só com namoradinhos. A dependência emocional era com amigas. Então, por exemplo, eu tive uma época uma amiga que me maltratava à torta e à direita, tipo, muito. E mesmo assim, eu tava ali. Porque eu pensava comigo, eu preciso estar aqui. Porque eu não quero ir pra casa. Eu não quero ir pra casa. Então é isso. Então, às vezes, por muitas vezes, né, quando a gente não está bem emocionalmente, a gente procura no outro uma sede que só Deus vai matar. Uma sede que só Jesus Cristo vai matar. Entende? Que o assunto não é sobre água. É uma sede que só Deus vai matar, gente, só. E eu demorei para entender isso. Eu confesso que eu demorei. Muito. Então, se eu puder, obviamente, te dar um conselho, o meu conselho é esse. Mergulha na palavra, se apegue com Deus, ore. Pede para Deus tirar tudo isso de ruim que está dentro de você. Essa dependência emocional, essa infelicidade, essa falta de identidade, né? Outra coisa muito curiosa do que eu passei. Gente, quando eu era assim, extremamente dependente emocional, pensa numa mulher, numa pessoa que tinha um terror em pensar em ficar sozinha. Tipo, nossa, mas eu vou ficar sozinha? Sozinha, qualquer coisa, gente. Tipo assim, igual. Final de semana, ficar em casa, na minha cabeça, sozinha. E comer sozinha. Fazer qualquer coisa sozinha, né? A famosa solitude. Gente, hoje eu amo. Eu amo. Por exemplo, estar aqui com você agora, eu estou sozinha, estou em casa, estou sozinha e estou gravando pra você. Gente, eu tô amando fazer isso. Então, assim, eu sempre tinha que estar com pessoas, eu sempre tinha que estar rodeada de pessoas, eu sempre tinha que estar com alguém. Que loucura! Que loucura! Hoje eu entendo essa loucura, né? Que eu vivia, porque era uma falta muito grande, muito grande. E é isso, gente, adorei! Primeiro vídeo do YouTube. Entregue, graças a Deus por isso. Vou trazer mais coisas. Comenta aqui abaixo, por favor, se você gostou, se você curtiu, se você quer falar sobre outros temas do que você vive. E claro, se eu, Amanda, for competente para falar, eu vou falar, tá? E eu tenho um presente para quem chegou no final desse vídeo. Como eu falei para vocês, eu sou cabeleireira, eu tenho um espaço em São Paulo, tá? Não sei de onde você é, mas eu tenho um espaço em São Paulo, um salão de beleza que se chama MAB Mega Hair. Nós somos especializados em Mega Hair, mas nós somos especializados também em cor, tá? Tenho mais profissionais incríveis que atuam no MAB Mega Hair, embelezando vocês, trazendo a autoestima, transformando, gente, porque olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, a minha primeira experiência na área da beleza foi toda com cor no cabelo, no geral, já transforma, inclusive eu tô bem morena, cor, no geral, ela já transforma, mas gente, Mega Hair, pensa aquela mulher que nunca teve um cabelo, sempre teve cabelo fininho, ou passou por uma bariátrica, enfim. E ela nunca teve um cabelo como ela gostaria. E a gente coloca o Mega Hair. Gente, é transformador. Então, quando eu comecei a trabalhar com Mega Hair, eu falei, gente, cor transforma, mas Mega Hair transforma muito mais. E, como eu falei pra vocês que eu trouxe um presente aqui pra vocês, eu quero saber da sua história. Eu quero saber
Se você já foi uma mulher dependente emocional e se você hoje está curada da sua dependência emocional, eu quero saber da sua história. Então conta aqui embaixo para mim, nos comentários, a sua história e eu vou escolher uma mulher para se transformar no nosso espaço. A gente vai fazer um vídeo bem legal pro Instagram, depois a gente pode trazer aqui pro YouTube também, porque, gente, a minha missão é essa, eu entendo que a minha missão é essa, é transformar mulheres através da autoestima, é transformar mulheres através da beleza e agora, se Deus me permitir com esse novo projeto, transformar mulheres na sua identidade, transformar mulheres no seu coração, gente. Porque a Bíblia já diz, a mulher sábia edifica o lar. E uma mulher sábia consegue edificar o lar, consegue edificar seus filhos e consegue edificar a sua família, tá? Isso é real e eu tô vivendo isso. Tá bom? Então, fiquem com Deus, meus amores. Até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever nesse canal, viu? Sou nova aqui no YouTube, mas eu já adorei estar gravando aqui pela primeira vez. E é isso. Um beijo e até a próxima.